E aí, pessoal, bem-vindos de volta. E a gente já falou de 3 pilares da orientação a objetos: abstração, encapsulamento e herança. Só que a herança, além de um pilar da orientação a objetos, ela também é algo praticamente implementado, certo? É algo prático que a gente vê. E a herança a gente utiliza essa partezinha aqui de código. Isso daqui. A herança a gente utiliza com 2 propósitos. Um, para reutilizar código, e outro, para um outro pilar da programação orientada a objetos, que é chamado polimorfismo. E esse nome bonito pode ser bastante complexo, mas na prática acaba sendo até simples. Polimorfismo, que se eu não me engano vem de grego, poly, muitas, morfismo, vem de morfo, que é formas. Igual os Power Rangers, hora de morfar, mudar de forma, enfim, brincadeiras à parte. Polimorfismo é o pilar da orientação a objetos, é o conceito, é o princípio que permite que o mesmo objeto possa ser referenciado de várias formas. A gente viu aqui que tanto faz eu passar uma conta corrente para cá, uma conta poupança, isso tudo vai funcionar. Porque aqui no nosso método transfere para, eu estou esperando alguma conta. E eu posso esperar uma conta ou uma conta poupança, por exemplo. Com isso, esse código aqui continua funcionando, porque uma conta pode ser referenciado como conta poupança ou como conta. Tanto faz, vai funcionar do mesmo jeito. Deixa eu voltar para esse código ficar mais genérico. Em outras palavras, em um ponteiro de conta, ponteiro para conta, eu posso adicionar uma conta corrente, eu posso adicionar uma conta poupança. Então eu posso adicionar eu posso me referenciar a determinado objeto de várias formas. Então aqui, uma conta poupança. Esse ponteiro para conta é uma conta poupança e está sendo referenciado como conta. Agora eu posso referenciar ele também como conta poupança, sem problema. Ou seja, eu tenho várias formas de me referenciar ao mesmo objeto. Então, basicamente, super simplificando, a ideia por trás do polimorfismo é a gente poder se referenciar a um objeto como o próprio tipo dele, ou um tipo mais genérico, um tipo de alguma classe base. Na prática, e super simplificando, essa é a ideia por trás do polimorfismo. Então eu posso me referir a essa variável uma conta, como uma conta poupança ou como conta. E ambos vão funcionar. Eu consigo ter acesso às funcionalidades de uma conta da mesma forma. Agora, um detalhe que é muito importante, e de novo, talvez seja óbvio, mas vale ser citado. Aqui nesse realiza saque, por exemplo, eu espero alguma conta, seja essa conta qual for, conta poupança, conta corrente ou qualquer outro tipo. Significa que eu não posso chegar aqui em conta e tentar realizar o transfere para. Eu não consigo chamar esse método. Por quê? Mesmo que eu passe uma conta corrente para lá, como que essa função vai saber que sempre vai ser uma conta corrente? Porque em alguns momentos eu posso passar uma conta poupança. E aqui na definição da classe conta, nada me garante que eu vou ter aquele método transfere para. Repara que aqui na minha lista de métodos, eu não tenho aquele método transfere para. Então, quando eu me refiro a algum objeto através de um tipo, eu meio que me limito àquele tipo. Se eu quisesse chamar o método transfere para aqui, eu teria que receber uma conta corrente. Só que aí, isso me limitaria no sentido de que eu não poderia passar uma conta poupança para cá. Repara que aqui já está aparecendo um erro para mim. Então, a gente precisa entender como o polimorfismo funciona para poder tirar proveito dele. O ideal é que a gente utilize tipos genéricos sempre que possível. Inclusive, existe até algumas boas práticas de programação que falam que a gente deve sempre depender da abstração, da interface de algo, ou seja, depender do que o mais genérico fornece para a gente. Então, só isso daqui, sem conhecer a implementação, sem conhecer as classes derivadas, etc. Mas em determinados casos, a gente vai precisar lidar diretamente com tipos concretos, com tipos específicos. Por exemplo, num gestor de transferência, por exemplo, a gente sempre vai precisar receber conta corrente, porque é o único tipo de conta no nosso banco que realiza transferências. Então, note que o mesmo objeto pode ser referenciado, pode ser enxergado de várias formas. Um exemplo relativamente bobo. Imagina que eu tenho aqui uma pessoa. Uma pessoa, ela pode ser vista como um titular de uma conta. A mesma pessoa pode ser vista como funcionário do nosso banco. Então isso também é polimorfismo. Uma pessoa pode ser vista de várias... Uma pessoa
pode ser vista de várias formas diferentes, dependendo do que a gente precisa dela. Se eu precisar saber o salário dela, então eu vou enxergar essa pessoa como um funcionário. Agora, se eu precisar só ter os dados dela para uma conta, eu vou enxergar ela como um titular. Então, dependendo de como a gente enxerga determinado objeto, a gente pode acessar determinadas funcionalidades dele, e essa é a beleza do polimorfismo. E conforme a gente vai praticando, escrevendo o código, tudo isso vai ficando mais natural e mais claro para a gente. Então, se agora não está 100% claro, não se preocupa, com o tempo e com a prática isso tudo fica bem mais tranquilo. Então vamos colocar um pouco mais em prática o que a gente já viu até aqui, de herança, polimorfismo, etc. E vamos criar exatamente isso aqui que eu falei, de funcionário. Um funcionário pode ser visto de várias formas. Assim como uma pessoa pode ser vista ou como funcionário ou como titular, um funcionário pode ser visto como um caixa, um gerente ou vários outros cargos. Então vamos pensar em cargos de algum funcionário. Vamos criar novos tipos de funcionário, tipos específicos, porque funcionário por si só é muito vago, é muito genérico. Então vamos aumentar a especificidade desse nosso tipo no nosso sistema no próximo vídeo.